Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui e vamos para mais uma aula de aplicação das leis de Newton. Agora a situação é a seguinte, a gente tem dois blocos, tá aqui ó, o esquema. A gente tem dois blocos apoiados sobre uma superfície, tá? Esses blocos estão em contatos um com o outro, é o bloco A de 2 kg e o bloco B de 3 kg. Há uma força F aplicada sobre o bloco A. Nós temos agora que determinar três coisas. Eu quero saber qual é o valor da aceleração desse conjunto e qual é o valor da força que existe aqui ó, entre os blocos. Ou seja, eu quero saber quanto é que vale a força que o bloco A exerce sobre o bloco B e qual o valor da força que o bloco B exerce sobre o bloco A, tá? Então, são três coisas que a gente vai calcular aí. Como é que a gente vai fazer? A abordagem, pessoal, inicial é bastante parecida quando a gente tem um único bloco, tá? A gente segue os mesmos passo a passo. Então, a gente tem que identificar todas as forças que agem sobre esse sistema, né? Que agora a gente tem dois blocos ali. Então, analisando essa nossa informação aqui, esse nosso esquema, a gente percebe que há uma única força atuando sobre esse conjunto aqui. Bom, quando a gente tem um enunciado da questão, aqui eu não estou colocando enunciado, mas através da leitura do enunciado da questão, a gente pode também ficar sabendo quais são as forças que atuam ali no sistema, tá? Ou através de um desenho, através de uma ilustração, como eu estou fazendo aqui. O mais importante é você fazer essa identificação. Ou você vai analisar o próprio desenho que tiver ali na questão, ou você vai fazer uma leitura muito atenta do enunciado. Então tá, nesse caso aqui tem apenas uma força atuando sobre esse sistema. Já identifiquei essas forças. O próximo passo é a gente escrever a expressão da segunda lei de Newton. Vamos fazer isso. Então tá aqui, acabei de escrever a expressão da segunda lei de Newton, Fr igual a m vezes A, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então aqui a gente vai colocar o valor da força resultante sobre esse sistema aí. Olha, a gente só consegue identificar uma força aqui, né, atuando sobre o sistema, né? Ela é uma força externa a esse sistema. Então, ela já é a força resultante. No lugar do Fr, a gente vai colocar o 15, que é o valor da força que está bem aqui. Pessoal, agora vem uma grande sacada. Vocês vão ver como é que é simples calcular essa aceleração com um sistema de blocos. Repare que agora aqui ó, entra a massa. Mas pode surgir essa pergunta, é a massa de qual bloco? Pasmem, é dos dois blocos. Aqui a gente vai substituir o valor da massa dos dois blocos, então guardem. Quando a gente for calcular a aceleração de um sistema, a massa que a gente utiliza é a massa total do sistema. Então, se ali eu tenho dois blocos, eu vou somar o valor dessas massas, tá? Então, tá aqui, ó, o bloco A tem 2 kg, o bloco B tem 3 kg. Tô tirando essa informação da própria figura, tá? Não se esqueçam de que na resolução de um problema, você pode tirar essas informações do próprio enunciado. Ou essas informações que você precisa vão estar no enunciado da questão ou na figura que você tiver ali fazendo a abordagem, beleza? Então, aqui, ó, 2 mais 3, 5. Esse é o valor total da massa do sistema. Então, substituindo ali, ó, aqui ó, no lugar do M, eu coloquei o 5. Esse 5 é a soma dessas duas massas. E agora a gente pode finalizar para calcular essa aceleração. Pessoal, qual é o número que multiplicado por 5 dá 15? Ou então você pode fazer assim também. Pega esse 5 que está aqui multiplicando, ele vem aqui para baixo dividindo. E aí você faz 15 dividido por 5. Vai te dar a resposta 3 metros por segundo ao quadrado, que está aqui. Então, a gente já resolveu, já respondeu a primeira pergunta. Qual o valor da aceleração do sistema? Essa aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Ainda faltam algumas informações que a gente precisa determinar. A gente precisa saber qual é o valor da força que está bem aqui entre esses dois blocos, ou seja, FAB, a força que o bloco A exerce sobre o bloco B, e também a gente tem que determinar FBA, que é a força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, a dica aqui agora é refazer esse desenho de modo simplificado, mas com os dois blocos em separado. Vamos fazer isso.
Então tá aqui, pessoal, olha. O que eu fiz? É uma coisa muito simples. Eu apenas redesenhei esse sistema com os dois blocos em separado. Por quê? Qual é o objetivo? Eu preciso determinar quais são as forças que atuam aqui, ó, entre os dois blocos, tá? Então, redesenhando esse sistema com os blocos separados, isso facilita. Porque aí a gente pode olhar em separado para qualquer um dos blocos, tá bom? Então, vamos determinar primeiro quais são as forças que atuam sobre o bloco A. Então, tá aqui o bloco A. Daqui do desenho original, a gente vê que tem uma força F, né? Que atua sobre ele. Tá aqui, ó. Vou redesenhar aqui. Essa é a força F. Lembrando que eu estou fazendo isso apenas para visualizar quais são as forças que atuam em cada bloco, tá? Então, sobre o bloco A, tem a força F que eu tirei do desenho que está aqui em cima. Bom, esse sistema aqui, pelo jeito que está desenhado, ele se move para a direita. Então, aqui no meio, há um contato entre esses blocos. Então, repare o seguinte, conforme o bloco A deve se mover para a direita, o bloco B atrapalha o movimento dele. A gente pode dizer assim, o bloco B atrapalha o movimento dele. Mas ele atrapalha como? Impondo uma resistência ao movimento desse bloco A. Ou seja, para o bloco A se movimentar, ele precisa superar a resistência imposta pelo bloco B. Essa resistência nada mais é do que a manifestação de uma força, que é no sentido oposto. Olha, se o bloco A se move para a direita, tem uma força se opondo a isso para a esquerda. Esta força aqui é a força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Então, eu vou chamar de FBA, tá? Então, FBA. Então, sobre o bloco B, eu tenho, ou melhor, sobre o bloco A, eu agora visualizo que tem duas forças atuando sobre ele. Eu estou olhando para um bloco em separado, eu não estou olhando agora para o sistema como um todo. Então, só no bloco A, eu tenho duas forças atuando. A força F e a força FBA. E agora a gente vai olhar para o bloco B. Então, muito bem, aqui no bloco B, quantas e quais são essas forças que atuam sobre ele? Olha só, no desenho original a gente vê que sobre o sistema tem essa força F atuando sobre o bloco A. Mas o bloco B também se move, né? Ele está se movendo. Então, e com aceleração, conforme a gente calculou aqui, ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que há uma força resultante não nula agindo sobre ele. Pessoal, que força é essa? Essa força faz o objeto B se mover para a direita. Então, eu sei que essa força, ela também é para a direita. A força resultante que faz o objeto se mover tem a mesma direção e sentido que a aceleração que ele ganha, tá? Agora, essa força aqui é a força exercida pelo bloco A. Então, eu vou chamar de FAB. Pessoal, aí a gente tem aqui, ó, esse sistema desenhado em separado. As forças que atuam sobre o bloco A e a força que atua sobre o bloco B. Bom, para a gente determinar o valor da força que atua entre esses blocos aqui, a gente vai fazer de uma maneira muito simples que você vai se surpreender. Então é o seguinte, vamos agora escolher qualquer um dos dois blocos para aplicar a segunda lei de Newton. A dica é a seguinte, escolha o bloco sobre o qual tem o menor número de forças agindo. Então, como a gente já separou aqui no sistema, fica fácil de ver que é o bloco B, tá? Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui para o bloco B. Muito bem, aqui ó, a segunda lei de Newton, olhando só para o bloco B. Pessoal, quem é a força resultante sobre o bloco B? É a força que faz com que ele se mova, né? Aqui, a gente já viu, é a força FAB. Então, no lugar de FR, eu vou botar FAB. Então, tá aqui, ó, FAB. Essa massa agora, cuidado para não confundir isso. A gente está olhando apenas para o bloco B. Então, a massa que entra ali agora é a massa do bloco B. Lembrando, tá aqui, ó, vale 3 kg. Então, vou substituir aqui. E agora a aceleração do bloco B. Pessoal, a aceleração do bloco B é a aceleração do sistema, é aquela aceleração que a gente calculou antes. Está aqui, vale 3 metros por segundo ao quadrado, então a gente leva para lá. Coloca aqui, ó, 3, e aí a gente já pode finalizar aqui, ó. A força FAB vai ser igual a 3 vezes 3, 9 newtons.
Pessoal, acabamos de encontrar o valor da força que atua sobre o bloco B. Vale 9 newtons. Essa força vale 9 newtons. Mas está faltando ainda uma, né? Falta essa força aqui. Pessoal, a gente pode resolver isso daqui. Basta vocês lembrarem do seguinte. Olha aqui, ó, essas forças aqui, essas duas forças são as forças que